Em 451, houve o quinto concílio da igreja. Foi convocado pelo imperador da época, imperador Bizantino. Mas aconteceu nesse concílio algo muito interessante. Esse concílio, as pessoas começaram a discutir sobre a característica de Jesus Cristo. A natureza, né? A natureza de Jesus. Jesus Cristo é metade homem, metade Deus? Ou Jesus Cristo é só Deus? Ou Jesus Cristo é só homem? Como é que é esse negócio? Aí o que acontece? Eles começaram a explicar que Jesus Cristo era dioficismo, quer dizer, duas naturezas, dioficismo, né? Duas substâncias. E falando que se ele tinha duas substâncias, isso daí já se torna um problema. Se ele era meio Deus e meio homem. Por quê? Porque se ele era assim, acontece que nem eu já ouvi muitas igrejas pregando. Que fala que Jesus Cristo, quando estava morrendo na cruz, ele saiu do corpo e deixou só o homem morrer. E ele saiu do corpo. Coitado do homem. E ele não sofreu. Que Jesus Cristo não sofreu na morte, por isso que ele aguentou. Que a Bíblia fala, que tem gente que fala também, que na hora do deserto, aqueles 40 dias no deserto, Jesus Cristo saiu e ficou só o homem. É como se fosse uma espécie de encarnação mesmo, né? Então, o que acontece? Tudo isso foi por achar que Jesus Cristo tinha duas naturezas. Maria gerou o Filho de Deus. Mas depois que o filho nasceu, aí Jesus veio e entrou no corpo da criança. Tem gente que acredita nisso, que fala, não, aí Maria teve o filho, e quando o filho nasceu, Jesus foi e entrou nela. Mas não é isso que as escrituras dizem. As escrituras dizem que ela teve um filho de Deus. Ela teve um filho de Deus. E onde é que está provado isso? Se a gente lê em Lucas, conta a história da gestação de Maria. Ela, na verdade, ela ficou surpresa, né? E a prova da virgindade dela tá aí, né? Quando ela diz, mas como vou gerar se eu nunca conheci varão algum? Então, exatamente. Aí já está uma prova disso daí, né? E a Bíblia tem essa prova em três versões. Mateus, Marcos e Lucas. Só que Lucas ele aprofunda um pouco mais e mostra a gestação de Maria. E nessa gestação aconteceu uma coisa interessante, porque Maria foi visitar a prima dela. A prima dela estava grávida de João Batista na época. E Jesus também estava... foi um milagre, né? Também um milagre. Também um milagre. Só que o que acontece? Quando Maria chegou lá e Jesus já dentro dela, João Batista, dentro da prima dela, sentiu Jesus. Sentiu a presença de Deus dentro da barriga de Maria. Provando que dentro da barriga dela não tinha uma criança que depois foi possuída por Deus. Mas já tinha o próprio Deus, o próprio Filho de Deus ali. Eles entenderam que Jesus Cristo tinha e tem apenas uma natureza. E essa única natureza diz que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele não é metade de um, metade do outro. Mas ele é 100% de um e 100% do outro. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Em Hebreus, fala que Jesus Cristo se desfez da sua glória para vir habitar conosco. Ele não mudou a sua natureza, mas ele se desfez da sua glória. Quer dizer, ele abriu mão por um dado momento, né, do seu poder enquanto Deus. E quando ele abriu mão disso, ele veio como homem. Mas ainda sendo Deus, ele só não utilizava o seu poder, negou o seu poder durante esse período. Isso. O que acontece? Quando ele ressuscitou, ele recuperou o seu poder novamente. E por causa disso ele subiu. Então não é que ele mudou, ele se transformou em homem, depois ressuscitou, se transformou em Deus de novo. Não, era um Deus que abriu mão da sua glória e se fez homem. Nesse período ele ainda é Deus, mas se desfez da sua glória. Quando ele ressuscitou, aí ele fala assim, a mim é dado todo o poder no céu e na terra. Antes de ele vir à terra, ele já tinha esse poder. Então, não é que ele transformou, ele desfez da glória, então ficou semelhante ao homem. Isso mesmo, né? Aí que vem a parte interessante, porque a Bíblia diz que quando morrermos, e se morrermos com ele, nós
teremos nosso corpo transformado, revestido de glória. E aí seremos semelhantes a Ele. Olha que interessante isso daí. Então Jesus Cristo veio para dar o exemplo de que como homem a gente consegue, né, passar por isso. E depois quando ele ressuscitou e ele se mostrou com o corpo glorificado, ele estava mostrando ao homem, não, ó, se você vencer um corpo semelhante a esse, você vai ter. Então o arianismo foi rebatido de vez aqui, tá? E o maior problema de Ario, bispo Ario, que na primeira vez ele falou que Jesus Cristo não era Deus. Mas na segunda vez, não foi ele que foi lá falar, foi as pessoas que ele ensinou. Esse é o problema, né? As pessoas que ele ensinou foi lá e falou, não, mas ele não é Deus. Então isso é... Olha só, ele tinha feito discípulos ensinando isso errado. Mas graças a Deus... Na verdade, ele chegou a influenciar até as tribos germânicas. Né? Exatamente. Ele influenciou as tribos germânicas, porque ele tinha feito discípulos na tribo germânica, só que esses discípulos não ficaram sabendo do resultado do outro concílio. Então o que acontece? Por mais que ele tenha perdido nesse concílio, o pessoal continua acreditando do jeito que ele falou. Esse é o perigo, né? Esse que é o perigo de não estudar. Né? Esse é o perigo de não conhecer a palavra. E obra estupenda que fez no universo, reprime as guerras na face da terra.